significa para você anarquismo? Anarquismo para mim é zona. É a liberdade, né? Quer dizer, é o respeito à liberdade individual. Não vai resolver problema nenhum da nação. Anarquia é complicado. É desarrumar tudo para arrumar tudo de uma maneira organizada. Eu costumo definir anarquismo como um jeito de ser e de estar no mundo. Anarquia? Pai, eu não sei não. É tipo assim, o lado comunista, né? Comunista político. Seria o ápice do comunismo. É uma utopia. O anarquismo, ele não prega a democracia, ele não prega a ordem. Não é que seja só bagunça, entendeu? É uma espécie de protesto, mas é um protesto meio desordenado, né? A ideia sempre de associar o anarquismo à desordem, à bagunça, isso é um pouco efeito da ideologia dominante, né? Os anarquistas eram também pela ordem, né? Por uma nova ordem, né? Se eu perguntar para a senhora o que é anarquismo, o que a senhora me diria? Isso aí eu não sei o que é não, acho que isso aqui é matar gente porretada, chicotada, eu acho que é isso. Anarquismo é chicotada? É, chicotadas, pancadaria, trabalhar dia e noite sem ganhar nada, eu acho que é isso. Brasil, 1º de maio de 1917. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial atingem a nação. O operariado sobrevive numa situação precária. Os salários mal pagavam as despesas básicas. O desemprego era enorme. A exploração da mão de obra infantil e feminina era frequente. Mais da metade da mão de obra empregada era composta por crianças. Estas, esgotadas pelo cansaço, dormiam em cima das máquinas, eram punidas e sofriam graves acidentes. A situação da classe trabalhadora nos anos 10, de um modo geral, em especial no ano 17, era uma situação de penúria extrema, agravada principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que teve as suas repercussões aqui no Brasil. Então havia uma carestia de vida e um problema muito sério em relação às condições de trabalho, ao desemprego, enfim, ao emprego de mulheres e crianças. O trabalho feminino tem uma importância enorme, o trabalho infantil também, não é? Aliás, sem legislação de controle mínimo, né? Então há uma exploração enorme da força de trabalho feminina e infantil, ao lado, evidentemente, da força de trabalho masculina. E as condições, então, de trabalho e de vida são extremamente precárias. A exploração também era sentida na carga horária. 11 horas nas tecelagens e 12 a 16 horas nos serviços de limpeza pública. Diminuição da carga horária de trabalho, que era muito extensa, como já tinha acontecido na Europa, queriam baixar também no Brasil. Quer dizer, eram formas, então, de você suavizar, humanizar o trabalho. Este clima era estampado por alguns jornais da época. Alla mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Em fins do século XIX, com a substituição da mão de obra escrava pela estrangeira, diversos imigrantes oriundos da Europa aportaram em terras brasileiras. Foram levados principalmente para as lavouras de café. Um forte contingente proveniente da Itália, né? Outros da Espanha, etc. Quer dizer, misturam quase que num dialeto urbano, né? Muitas expressões e muitas entonações e sotaques próprios dessas outras línguas, né? E isso tem até hoje, né? Nos falares paulistanos nós temos ainda marcas
dessa tradição. Esses imigrantes depois formaram a mão de obra necessária para o crescimento da incipiente indústria paulista. Em meio a eles, um grupo em especial chamou a atenção dos brasileiros. Eram os anarquistas, italianos, portugueses e espanhóis. Estes trouxeram em sua bagagem, além da esperança de dias melhores, um embrião libertário. Logo, os ideais anarquistas ganharam alguns adeptos, entre eles Edgar Lenroux, um trabalhador do setor gráfico que viria a se tornar um dos maiores nomes da imprensa anarquista. O Edgar Lenroux, ele é um elemento chave para a gente entender toda essa história do anarquismo no Brasil. Ele é um tipógrafo, ou seja, ele domina o ofício. Então, ele vai fundar o primeiro jornal anarquista aqui em São Paulo, que é a Terra Livre. E depois ele vai fundar um outro jornal, que é a Lanterna, que é um jornal que tem um caráter muito mais localizado, que é o anticlericalismo. O Edgar tinha esse papel, tinha esse dom da oratória, do convencimento, da persuasão. O Edgar foi responsável por articular os primeiros comícios em praça pública. E no correr do movimento, na medida que o movimento foi ganhando força, as greves foram acontecendo nos bairros e algumas indústrias, a greve geral estava sendo anunciada como uma possibilidade, ela estava sendo trabalhada no seu fazer. O Edgar lança um jornal anarquista chamado A Plebe em junho de 1917. O jornal A Plebe ele se tornou, em determinado momento, basicamente o porta-voz das reivindicações operárias. A propaganda libertária feita pela imprensa anarquista, aliada aos métodos de ação direta, produziu na incipiente classe trabalhadora urbana o nascimento de uma consciência até então não imaginada. Sindicatos, associações de classe e ligas operárias começavam a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores paulistas. Na Moca, um bairro tipicamente fabril, surge a primeira Liga Operária. Logo em seguida, outros bairros como Belenzinho, Água Branca, Brás, Ipiranga, Cambuci, Bom Retiro também formavam suas ligas. E essa é a grande novidade da greve de 17, né? As ligas de bairros que foram se organizando nos meses de maio e junho, principalmente. No caso do Brasil, quer dizer, os conselhos que apareceram em 1917 eram conselhos normalmente de operários, né? Operários urbanos, né? Quer dizer, no campo essa coisa não se estendeu, operários urbanos, mas de diferentes sindicatos, de diferentes ofícios, né? Mas então existia ali, em forma molecular, né? Uma estratégia que é, naquele momento, anarquista, mas que guarda muitas semelhanças, né, com as teses que tanto anarquistas quanto socialistas desenvolviam na Rússia, e antes da Rússia isso pode ser visto no importantíssimo movimento revolucionário do século XIX na França, que foi a Comuna de Paris. O sentimento de que algo deveria ser feito para acabar com a exploração estava germinando no proletariado. Vão surgindo manifestações que ganham corpo, indo culminar na greve geral de 1917. Os tecelões do cotonifício Cresp, uma tecelagem do comendador Rodolfo Cresp, reivindicavam um aumento de 10% a 15%. A direção da fábrica nega. No dia 10 de junho é decretada a primeira greve. Alguns dias depois, outras indústrias também param suas atividades. Na primeira semana de julho, o movimento ganha proporções maiores. A batalha travada entre policiais e grevistas vai se intensificando. No dia 8 de julho, é realizada uma assembleia proposta pelos anarquistas para que se forme um comitê de greve. Um dia depois, em confronto entre grevistas e forças repressoras, uma bala disparada pela polícia encontra o corpo de José Martinez, um sapateiro espanhol de apenas 21 anos. No dia 10 de julho, os jornais noticiam sua morte. A revolta foi intensa. A greve geral ganhava contornos cada vez mais nítidos. E a partir da morte de um grevista, que eu considero que foi estopim da greve, houve a condição ideal, digamos assim, da deflagração da greve geral, que ela já vinha sendo anunciada, é uma greve anunciada.
É uma greve que a própria imprensa vinha apontando que ela viria a ser deflagrada se não houvesse nenhum tipo de intervenção dos industriais, do próprio governo do Estado de São Paulo. E naquele momento houve um ascenso, né, do movimento operário em escala internacional, e o Brasil participou dessa onda, né, dessa onda de contestação, de lutas, de greves, né, que foi uma coisa impressionante. Então, eu acho que já havia um clima propício e o cadáver do Martinez foi uma espécie de senha para a deflagração da greve geral. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Na manhã do dia 11 de julho, uma multidão se concentra em frente ao número 91 da Rua Caetano Pinto, no Brás. Mulheres carregavam bandeiras vermelhas, anunciando o cortejo fúnebre. As mulheres tiveram um papel fundamental ainda pouco estudado, e a gente percebe isso nas imagens registradas pela imprensa, né? Elas eram, digamos assim, as mais destemidas, né, frente à repressão. A comoção foi enorme. Magnovchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Magnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Magnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. A greve estava decretada. No dia 12 de julho, a capital paulista amanheceu com suas forças vitais paralisadas. Padeiros, leiteiros, trabalhadores da Companhia de Gás e Luz, motorneiros, cruzaram os braços em adesão à greve dos têxteis. Os paulistanos encontraram o comércio de portas fechadas. Os teatros adiaram seus espetáculos. É uma greve que ocupa a cidade de São Paulo, né, e que produz um abalo, né, enorme nos poderes, né, estabelecidos naquele momento, não só na cidade de São Paulo, em outras também, Rio de Janeiro, né, e outras cidades do interior também, mas a cidade de São Paulo, ela praticamente é tomada, né, tomada pela classe operária em revolta. Né. Diante a forte represália por parte das forças públicas, os grevistas se recusam a negociar com as autoridades. Diante deste impasse, é formada uma comissão de imprensa para estabelecer um diálogo entre as partes. O Comitê de Defesa Proletária é convidado para sentar à mesa de negociação. Foi um comitê fundado pelos anarquistas para estar negociando as reivindicações operárias e junto com um comitê de jornalistas, porque os operários se negavam a sentar com os patrões, né, ou com o governo. No mesmo dia em que a França comemorava sua revolução, aqui se enterravam os mortos da véspera. As negociações prosseguem. Após alguns dias de intensos diálogos, um acordo se aproxima. George Street é o primeiro industrial a ceder. Logo, os outros patrões concordam com os aumentos de 20% dos salários, direito de associação dos trabalhadores e com a não dispensa dos envolvidos no movimento. O árduo embate entre proletários e patrões entra na sua reta final. Um comício realizado no Largo da Concórdia, no dia 16 de julho, decreta o fim da greve. A greve é vitoriosa, né? A greve, eles conseguem que
arrancar dos patrões tudo aquilo que estava sendo reivindicado. Os ganhos, mais do que materiais, tiveram um importante caráter político. Nos corações e mentes dos trabalhadores se plantou, enfim, a ideia de que estes tinham forças para enfrentarem as grandes discrepâncias sociais. Bom, eu acho que o ganho político foi, primeiro, você identificar que haviam problemas sociais graves no Brasil. Segundo, de você identificar que os problemas sociais não podiam ser resolvidos com a pata de cavalo, como se dizia na época, não é? Terceiro, que você tem o fortalecimento e a divulgação no Brasil das ideias de esquerda, que você não tinha antes. Então, o que os anarquistas avaliaram como um ganho enorme, né? Foi que os trabalhadores se reconheceram enquanto uma força. E, ao mesmo tempo, eles foram reconhecidos enquanto uma força. A imprensa teve papel fundamental durante todo o processo de resolução da greve. Jornalistas de diferentes ideologias e veículos, pela primeira vez, se uniram em prol da sociedade como um todo. Isso